Se o patrimônio sob gestão dessa empresa fosse o PIB de um país, seria 2 vezes maior que o da Alemanha, ou 5 vezes maior que o do Brasil. Uma companhia que foi criada com 5 milhões de dólares. E um dos donos, que tinha pouco mais de 1/3 do negócio, disse que vender a sua fatia 6 anos depois, por 240 milhões de dólares, foi um dos maiores erros da sua vida. Hoje o assunto do Cafeína é a surpreendente história da BlackRock, a maior gestora do mundo. Olá, o Cafeína está no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa e você já deve ter ouvido falar na BlackRock. Mas a história da BlackRock, você conhece pra valer? De cara, uma curiosidade pouco falada sobre a BlackRock é a seguinte: lá no início, ela era uma subsidiária de outra empresa, a Blackstone. Seu nome, então, era Blackstone Financial Management. Em 1988, o dono da Blackstone, o Stephen Schwarzman, dá 5 milhões de dólares na mão do Larry Fink, fundador e CEO da BlackRock até hoje, para ele começar um novo braço na empresa. E em troca, o Flink ficaria com 50% de participação. Vamos tentar explicar brevemente a diferença entre os dois negócios. Fazendo uma analogia com varejo, a Blackstone seria uma espécie de boutique de luxo, voltada a investidores de alto patrimônio e também a empresas. Eles são especializados basicamente em private equity, ou seja, em compra de participação de empresas com capital fechado, também em investimentos imobiliários e em fundos de hedge, fundos de proteção, os famosos hedge funds. Você entra na Blackstone se tiver bastante dinheiro ou se for uma empresa, e aí tem consultor pessoal, no caso de CPF, sempre ao seu lado, Fora que eles atendem tanto quem quer comprar quanto quem quer vender. Uma atuação ali como banco de investimentos. Já a BlackRock, do outro lado, é mais um supermercado, atendendo todo tipo de cliente, desde os pequenos até os gigantescos. Você deixa seu dinheiro com eles e eles te ajudam a comprar fundos, ETFs, renda fixa e por aí vai. Eles atendem desde investidores, pessoas físicas, até companhias. Então atuam nos dois segmentos, só que o leque é muito mais amplo do que o da Blackstone. Nem sempre foi assim. A BlackRock, de início, focava mais em renda fixa e no chamado gerenciamento de risco. É com o tempo que a companhia vai oferecendo mais opções, ampliando a sua base de ofertas. Basicamente, ali por volta dos anos 90, a Blackstone atendia empresas e investidores qualificados. Aí o Schwarzman dá uma quantia na mão do seu então funcionário para ele abrir um negócio diferente. A BlackRock ajudava fundos e companhias a minimizar possíveis perdas comprando títulos de dívida. A subsidiária logo se torna lucrativa e vai aumentando seu capital gerido. O crescimento vem em grande parte pela atração de novos talentos, de gente muito competente, muito qualificada, só que com isso a fatia da Blackstone na gestora, na BlackRock, vai diminuindo, com os donos dando ações da companhia para os novos contratados, algo bem comum no mundo corporativo, Em vez de pagar um passe muito alto, um salário muito elevado para aquele cara que é fenomenal, para aquela mulher que é extraordinária naquele segmento, você dá uma participação na empresa e assim conta com a dedicação deles para que no futuro, se tudo der certo, eles ganhem, inclusive, muito mais dinheiro do que ganhariam naquele momento. Então, a empresa contratante reduz o seu custo de contratação, mantém e retém talentos importantes e com isso, com esse time muito forte, eventualmente sênior, eles avançam, crescem muito mais rápido e na prosperidade todos lucram. Em 1989, a fatia da Blackstone tinha caído dos 50% originais para 40% e em 1992 para 36%, em grande medida por conta disso, vai dando participação para atrair gente muito competente, graúda, talentosa. E é em 1992 que a BlackRock ganha o seu nome atual, tentando se afastar um pouco da controladora, apesar de manter a essência, Tanto Stone quanto Rock significam pedra em inglês. Então, Blackstone ou BlackRock já dá para ver que vem da mesma árvore genealógica. Naquele ano, 1992, o Larry Fink já tinha 17 bilhões de dólares sob gestão. Em 94, o número salta para 53 bilhões. E é também em 94 que acontece o rompimento entre as duas empresas. O primeiro ponto que levou a isso é que a Blackstone não queria mais ceder participação na BlackRock para atrair novos funcionários, novos colaboradores, novos sócios. E também, geralmente, há problemas em manter um banco de investimentos junto com uma gestora. Você ter sobre o mesmo sistema, sob o mesmo chapéu, o braço vendedor e o braço comprador, acaba gerando conflitos de interesse, outros problemas. Então, já não era tão conveniente continuar com os dois debaixo da mesma alçada. A Blackstone, então, vende a sua fatia na BlackRock
por cerca de 240 milhões de dólares. Mais tarde, o Stephen Schwarzman falaria que esse foi um erro histórico. E a gente consegue entender o porquê da fala, vendo, por exemplo, o gráfico das ações da BlackRock. Desde o IPO, 5 anos após a separação, as ações da gestora já valorizaram mais de 5.600%. O erro custou caro. Ou se não custou caro, pelo menos deixou muito dinheiro na mesa. É claro que ele ganhou bastante dinheiro, a Blackstone e o Schwarzman, mas poderia ter ganhado muito mais. Pensa comigo, a Blackstone tinha 50% da BlackRock, investindo 5 milhões quando tudo começou lá em 1988. Vendeu pouco mais de 30% da BlackRock por 240 milhões em 94. Beleza, multiplicou seu capital, né, de 5 para 240, não tem nem o que falar. Mas hoje essa mesma fatia que a Blackstone vendeu vale cerca de 42 bilhões de dólares em valores atuais. Ou seja, 175 vezes mais do que os 240 bilhões pelos quais a Blackstone vendeu a sua participação na BlackRock. Deixou muita grana. Mas enfim, a BlackRock hoje vale cerca de 120 bilhões de dólares, não muito menos que a própria Blackstone, a empresa mãe, digamos assim, que vale 145 bi. São dois gigantes, dois mamutes hoje no mercado. Por outro lado, a separação acabou fazendo bem para a BlackRock. Se ela não tivesse ocorrido, provavelmente a gestora nem teria crescido tanto assim. Primeiro que ela ganhou independência e escapou dos conflitos de interesse que eu mencionei, podendo expandir e diversificar os seus negócios. A independência ajudou também a consolidar a marca. Antes, muita gente olhava com um certo ceticismo para a gestora BlackRock porque sabia da divergência entre o seu negócio e o negócio da Blackstone. Fora que a BlackRock começou a desenvolver tecnologia própria, sua própria tecnologia. Ela tem hoje o Aladdin, que é um sistema referência quando o assunto é tecnologia de gestão. Esse sistema, o Aladdin, usa algoritmos avançados para oferecer análise de risco, auxiliando no chamado back-office e também permitindo que gestores ajustem suas posições conforme os resultados e seguindo regras e parâmetros previamente estabelecidos. É uma ferramenta super poderosa que foi desenvolvida pela BlackRock. Vamos deixar claro que o Aladdin não controla o mercado financeiro, né? Mas ele tem sim certa relevância, já que a BlackRock comercializa a licença dele, inclusive para outras gestoras, outros fundos de pensão e por aí vai. Segundo os últimos dados, são quase 300 clientes, cada um com bilhões de dólares sob tutela. Se há um evento marcante no mercado que interfere em várias variáveis, ele tende sim a ter um certo impacto, já que a ferramenta está disseminada entre tantos gestores, entre tantos fundos e com poder aquisitivo, com patrimônio, com ativos sob gestão tão relevantes assim. Como curiosidade, as vendas desse programa passaram a crescer muito após a crise de 2008, quando os gestores começaram justamente a ficar mais preocupados com a análise de risco depois daquela grande crise. Hoje, a receita proveniente do Aladdin é a que mais cresce na companhia. Até o meio do ano passado, de acordo com números mostrados pela Bloomberg, o Aladdin já era responsável por cerca de 10% da receita da BlackRock. Esse número vem aumentando e a companhia, de olho nisso, vem também investindo ou reinvestindo bastante. Em 2000, a partir do Aladdin, a BlackRock lançou o BlackRock Solutions, que a consolidou como uma provedora de tecnologia financeira para valer. A movimentação acontece um ano após o seu IPO. A separação da Blackstone também abre espaço para a BlackRock fazer fusões e aquisições. A gestora cresceu muito de forma orgânica, mas ela se torna a maior do mundo também por ter realizado compras importantes. Em 2004, ela faz a sua primeira aquisição do State Street Research and Management por 325 milhões de dólares, mais 5 milhões em ações. Essa compra acaba fortalecendo a BlackRock em uma nova posição, a de investimentos em renda variável, porque até então a BlackRock estava mais em renda fixa e gerenciamento de risco, mas a empresa adquirida reforça a sua participação em ações. Depois disso, a BlackRock se funde com o braço de investimentos do Merrill Lynch em 2006. Compra o fundo Kellos em 2007 e também o braço de investimentos do Barclays em 2009. Inclusive, foi depois dessa última aquisição do braço de investimento do Barclays que a BlackRock se tornou ou assumiu o posto de maior gestora do planeta. A compra de parte do Barclays, além do tamanho da operação, foi bastante marcante para a BlackRock por outros motivos. Primeiro, porque ela aconteceu em decorrência da crise de 2008, com o banco em maus lençóis, tendo que se desfazer de ativos, e com a BlackRock, por outro lado, aproveitando, tendo capital para tirar vantagem, digamos assim, no melhor sentido possível da palavra, né? Não como sacanagem, mas aproveitando, de fato,
a promoção que estava à frente em decorrência da crise financeira. Aqui uma curiosidade é que a gestora foi contratada pelo governo americano para auxiliar na investigação de bancos que estavam capengando durante a crise do subprime. Mais do que isso, com a compra também adiciona o iShares no portfólio da companhia. Hoje, a principal marca de ETFs do mundo. A BlackRock, então, fica muito mais consolidada e, se a gente analisar os dados de hoje, tem 426 fundos negociados em bolsa. Né? ETF, Exchange Traded Funds, fundos negociados em bolsa, aqueles que seguem um determinado indicador, índice, carteira teórica, conjunto de ações, enfim, uma forma muito eficiente dos entrantes no mundo dos investimentos começarem a fazer suas aplicações em renda variável e também uma ferramenta não só para iniciante, para muito avançado também, é extremamente facilitada, barata, já com risco diluído, porque normalmente envolve vários ativos em um só, enfim, e ela vira quase que a grande referência em ETFs no mundo, mais de 400 ETFs, pensa, mais de 400 fundos negociados em bolsa. Boa parte disso ali vindo das aquisições que ela fez, uma delas, talvez a principal, a aquisição do braço do Barclays. Cada fundo, cada ETF tem a sua estratégia própria. Um deles, para a gente citar, por exemplo, tem mais de 400 bilhões de dólares aportados. Enfim, o iShares é o principal benchmark mesmo quando a gente fala em ETF e o iShares pertence hoje à BlackRock. Até o fim do ano passado, a BlackRock tinha mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. 10 trilhões. Levando em conta todos os seus braços, ela é consideravelmente maior do que o Vanguard Group, que vem em segundo lugar em termos de gestoras, as maiores gestoras do planeta, né? O Vanguard tem 8,1 trilhões de dólares sob gestão. E aí você está vendo a sequência do ranking aí, né? Tem Fidelity em terceiro lugar com 4,2 tri, State Street em quarto e Morgan Stanley em quinto lugar. E junto do resultado de 2023, a BlackRock anunciou por mais de 12 bilhões de dólares a compra da Global Infrastructure Partners, fundo de investimento em infraestrutura com mais de 100 bilhões de dólares sob gestão. Essa movimentação marca o avanço da BlackRock em um novo setor, o de investimentos alternativos, por assim dizer. Além de fundos de gestão ativa, ETFs e gestão de risco, a empresa agora está de olho em commodities, infraestrutura, private equity e hedge funds, entre outros segmentos. Então está expandindo bastante o leque. Só que é pertinente, curioso lembrar que a maior parte desse tipo de investimento ficava com quem? Com a Blackstone. E aí, por conta disso, começaram os rumores, veja você, de que a BlackRock estaria de olho no negócio da sua antiga dona. A manchete do Barron's: Why BlackRock wants to be Blackstone again? Por que a BlackRock quer ser a Blackstone de novo? Segundo o artigo, o movimento se dá pelo fato de que as margens ganhas com fundos e com ETFs estão caindo e os ganhos com renda passiva desacelerando. Para o setor de infraestrutura, do outro lado, a visão é a contrária, é de um potencial grande de crescimento pela frente. Então, um é mais promissor, o outro tem receitas minguando. A BlackRock, em janeiro de 2024, anunciou que cortaria 3% da sua força de trabalho, ou 600 funcionários. Entre as justificativas para as demissões estava o fato de que os ETFs estão se consolidando entre os ativos favoritos dos investidores, enquanto a gestão ativa perde espaço. E por, geralmente, os ETFs apenas replicarem os índices, os processos tendem a ser mais automatizados, dispensam quase que a totalidade das tomadas de decisão e, consequentemente, carecem menos de equipes grandes. Ou seja, gestão ativa, que é quando o gestor, o especialista que está fazendo a gestão do fundo tem que analisar balanço e comparar empresas e assumir riscos aí elevados e ver como fica a composição do portfólio a partir de um leque muito grande de alternativas que existem no mercado para oferecer o melhor retorno para aquele cotista. No caso da gestão passiva, que é o que acontece com os ETFs, é uma coisa muito mais simples. Ele já fala de cara qual que é o objetivo do fundo, né? Qual que é o índice que aquele ETF está seguindo? Por exemplo, o índice Ibovespa. Aí o gestor não tem que ficar pensando, será que eu acrescento muito mais de uma empresa ou outra? Será que essa é mais promissora? O que eu faço com o escândalo daquela outra? Não. Basta replicar, repetir, imitar, Ctrl+C, Ctrl+V na composição do Ibovespa. E aí, no fundo, eles conseguem ver quanto por cento tem de participação na Petro, na Vale, não sei o quê. Replica, compra a mesma quantidade proporcional de ações e pronto, está feito fundo passivo. Vale para qualquer outro índice, S&P 500, Nasdaq e tudo mais, né? Eles têm
mais de 400 ETFs, e a estratégia é similar. Já tem de cara a meta, o objetivo, qual é o índice que eu tenho que seguir, ou qual é a carteira de ações, ou qual é a criptomoeda. E o fundo simplesmente tem que tentar, com a maior habilidade possível, dar o mesmo resultado que aquele indicador, que aquele benchmark. É óbvio que isso demanda uma equipe menor, uma estratégia muito menos sofisticada, operacionalmente é algo muito mais simples. Então as explicações para tudo isso que eu estou falando aqui, né, para essa receita reduzida, para o enxugamento de equipe por parte da BlackRock, viria principalmente do fato das taxas cobradas por ETFs serem mais transparentes e mais baixas. Por quê? Porque é uma operação muito mais fácil. Então o ETF se notabiliza dessa forma. Um fundo de gestão ativa dá mais trabalho e cobra taxas maiores, taxas de administração, de performance e tudo mais. Um ETF geralmente não. A taxa é baixinha porque é mais fácil, é só o gestor replicar aquele indicador, aquela cesta de ativos. Nas palavras do fundador e CEO da BlackRock, o Flink, a tecnologia está impactando a indústria de investimentos de forma mais rápida do que em qualquer outro momento da história. Apesar das demissões, a BlackRock espera chegar ao fim de 2024 com saldo positivo no número de funcionários, de olho no desenvolvimento de tecnologia e na expansão para novas áreas. Então, segundo eles, é mais uma realocação, né? Áreas, por exemplo, ligadas à gestão ativa, estão demandando menos, então está acontecendo ali o que o pessoal costuma chamar de sinergia, né? Junta área, reduz funcionário e tudo mais. Porém, como é uma empresa gigantesca e que está expandindo para outros segmentos, aí deve ter um volume de contratação que no net, quando você compara contratações e demissões no ano de 2024, segundo eles, o número de contratações ainda assim vai superar. Mas por enquanto o que se tem é demissão. Uma notícia que talvez ilustra bem os novos passos da BlackRock está no lançamento do seu ETF de Bitcoin. A gente já falou disso aqui bastante. A BlackRock é a principal gestora entre os ETFs aprovados pela SEC, né? O fundo foi o primeiro do tipo a atingir $1 bilhão em ativos, isso em apenas 4 dias após o início das negociações. Lembrando que a SEC é a CVM americana que aprovou no começo de janeiro, pela primeira vez na história, a listagem de ETFs que acompanham, que sigam, que repliquem o desempenho da principal criptomoeda do mundo, do Bitcoin. E a BlackRock, entre as gestoras, é a principal delas. Fidelity também tem um ETF, mas a BlackRock é a maior. Enfim, BlackRock, uma gigante com poder de decisão, com poder de influência muito grande sobre o mercado financeiro, preço dos ativos, comandando um patrimônio monstruoso. Se o volume de ativos sob gestão da BlackRock fosse o PIB de um país, seria o terceiro maior PIB do mundo, equivalente a mais ou menos 2 Alemanhas. Muito maior que o PIB do Japão, da França, da Itália, do Brasil, só perderia para Estados Unidos e China. Já pensou nisso aí? Olha o tamanho do PIB, olha o tanto de gestão, o tanto de ativo, o tamanho do portfólio que eles têm sob seu comando, sob sua gestão. Não é dinheiro deles, mas é dinheiro que eles controlam, que eles comandam. Então, é lógico que tem muito poder, muita influência, por exemplo, para fazer o Bitcoin subir com força, ou um outro ativo qualquer que seja do interesse deles. Enfim, a gente já ouviu falar muito até aqui sobre BlackRock, né, no mundo dos investimentos. Palpite deve continuar ouvindo falar muito mais. Por isso eu queria trazer esse histórico aqui para compartilhar com vocês a respeito da história dos bastidores, da composição, de como foi que a maior gestora do mundo chegou até aqui. Curtiu o programa de hoje? Responde aí nos comentários. Se você tiver gostado, pode também demonstrar isso deixando um like. E quero aproveitar aqui para agradecer a sua presença até o finalzinho do Cafeína. Muito obrigado por se inscrever no Invest News e também por seguir a gente nas redes sociais, @InvestNewsBR e @DoniDenútil. Fechado, pessoal? Muito obrigado. Aquele abraço, bons investimentos e até o próximo Cafeína. Tchau.